você que nos acompanha aqui no A Vida Continua. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui no nosso canal, hein? Hoje mais uma live, 25 de abril, amanhã de sábado, meio nublada, mas está muito agradável o clima, tá? Eu quero dar boas-vindas e também dizer uma notícia boa, uma ruim. Você quer primeiro a ruim? A ruim é que o programa só terá 20 minutos. E a boa é que eu vou encurtar um pouco, tá bom? Bem, na verdade, brincadeiras à parte, eu vou tratar de um assunto muito sério. A gente vai falar aqui hoje sobre Deus. Eu decidi falar sobre Deus, por quê? Eu tenho encontrado pessoas com excelente capital de intelecto, de conhecimento, um QI fantástico, às vezes muitos títulos acadêmicos, mas que não creem em Deus. Incrível. Isso nos faz pensar que não é só de intelecto que nós precisamos para entender e enxergar Deus. Não. Nós precisamos também de algo mais, talvez um pouco de humildade. A vaidade intelectual de alguns faz com que ele se perturbe e fale, não, eu não preciso ser tão piegas, tão simplório de crer em divindade, não. Eu estou aqui, com a minha inteligência, identificando as leis da natureza, as leis que regem os astros. Por que eu vou me juntar a esse grupo de sofredores e que vivem aí rendendo graças a Deus? Não. Meus amigos, aí está, né? Por isso que hoje eu coloquei aqui como música de fundo. Eu, de vez em quando, eu vou botar aí para você ouvir uma música Terezinha Oliveira cantando. Deus sabe todas as coisas. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que sempre sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Vamos começar mostrando a evolução do pensamento religioso da humanidade. Se você pegar um desses livros aqui, Joana de Ângeles, ou o livro de Herculano Pires, O Espírito do Tempo, você vai encontrar uma informação preciosa. Preciosa, porque é preciso um bocado de pesquisa para entender que a visão de Deus é inata do homem, mas ela evolui com o próprio homem. À medida que o homem evolui, ele tem uma visão mais completa de Deus. Qual é a visão que nós temos hoje de Deus, no modo geral? De que ele é bondade, justiça, misericórdia, que ele tudo provê, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Tá bom, né? Evoluímos bem, né? Ele é imaterial, mas ainda há quem veja Deus em todos os aspectos do humano, humanoide. Isto é, aquela visão antropomórfica de Deus. Ainda há que Deus castiga, pune, como se fosse um fiscal, um carrasco, que Deus favorece alguns em detrimento de outros.
Você não diz isso, mas você diz, não, eu é um dom divino que eu ganhei, é uma graça divina, por isso que eu. Quer dizer, Deus então não é justo. Você admite que ele possa privilegiar um e não dar o mesmo para o outro, já não é justo. Então, você tem Deus. Os atributos de Deus, eles estão elevados ao infinito, ao grau máximo. É toda perfeição, é toda justiça, é todo amor. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, definição que nós temos no livro dos Espíritos. Vamos continuar? O assunto vai render muito. Ainda nesse escopo aí, vocês podem ver que nós temos hoje ainda algumas doutrinas, com todo respeito aos nossos irmãos das igrejas neopentecostais. Deus é fiel. Ora, a possibilidade de Deus ser infiel seria negar a perfeição de Deus. Você fala, Deus é justo, tudo bem. Deus é bom. Ah, Jesus mesmo disse. Não me chame de bom, de mestre, sim, mas bom é Deus. Deus tem a bondade em toda a sua acepção. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom saber que Deus é bom. Agora, quem brinque, Deus é brasileiro, Deus está com a gente. E, de fato, eu não vou dizer que Deus tem uma predileção por nós, mas que aqui na terra do Cruzeiro há um povo mais simples e que não se envergonha de render graças a Deus. Você vê o jogador de futebol, entra em campo, se bem, vai para o gol, ajoelha, ergue os braços, pensa em Deus, fala, glória a Deus, Deus está comigo. Claro, Deus está com todos ali no campo. Deus não vai tomar a partida de um time de outro, mas todos têm direito a pedir, a orar. E quem quiser mais, pelo merecimento, vai ganhar uma partida, né? Então eu fico vendo. O jogador vai dar a entrevista, bem, primeiramente agradeço a Deus, a tudo que ele faz na minha vida, o que ele faz na minha vida, o que ele tem me dado. Agradeço meus pais, primeiramente a Deus. Isso é muito bom, porque é assim. Agora, Deus não distribui privilégios. A Manchester, tem gente que diz, não, nós temos a graça de Deus, estamos salvos. Não, estamos salvos por graça dele, é por nós mesmos. Nós é que fazemos a justiça perante a própria consciência. Né? Então, a ideia de Deus está no selvagem, está no homem moderno, e há aqueles que dizem, não tem Deus. Ele pode dizer isso até de boa fé. Porque ele fala assim, me apresentaram Deus de uma maneira que eu não quero, eu não gosto dessa maneira que estamos apresentando. Agora, aquele que é de má fé mesmo, fala, não, eu acredito em Deus, eu vou ter que reparar tudo que eu estou fazendo de errado. Então é uma fuga, né? Mas pelo sim, pelo não, Deus continua Pai de todos nós. E mesmo aqueles que ainda não chegaram a ter ele não tem pressa, ele espera, ele espera, ele espera. Eu já vou falar um pouquinho também da crença judaico-cristã, baseada no livro de Gênesis, de Moisés, mas lembrar que o livro de Gênesis não é o primeiro, o livro dos Vedas também. Já também fazia uma linguagem poética através dos Vedantas. Sobre Deus, também falava do dilúvio, período de não é só do conhecimento de Moisés que isso está impregnado na história da humanidade. Logicamente, ao longo do século, nós chegamos em Jesus, Jesus apresenta Deus como Pai, vem os pais da igreja e juntam aquelas instituições, né, polêmicas, dogmas, etc. Agostinho toma posições na igreja importantes, mas vem as querelas teológicas e vem. Chegamos em Tomás de Aquino, vou falar um pouquinho. Tomás de Aquino nos surpreende, porque ele coloca a fé ao lado da razão, ciência, e diz
diz que é possível encontrar Deus seguindo a razão, por um rol, por uma linha de conduta, uma carteira de virtudes, que ele chamou de carta de virtudes, de conduta ética. Olha, passamos pelos panteístas do século XVII, um pouquinho de Spinoza, vai dentro, Heidegger, Descartes. E então nós vamos avançando no conhecimento. Chegamos em Kardec. Né? Nós temos o ápice dessa perquisição filosófica. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e corrobora as palavras de Jesus. Deus é nosso Pai, Ele é o Criador. Chegamos ao Pai através do Cristo, que Ele é o poder de vir. Chegamos em concordância com João, Deus é amor, Deus dos Espíritos, mostra lá os atributos de Deus. Como podemos provar a existência? Olha, você aplique aí um axioma das nossas ciências. O que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Toda causa, todo efeito procede de uma causa. Logo, você tem um efeito, há uma causa. Olha aí o raciocínio lógico. E em a Gênese, que também estamos estudando, na casa dos frequentamos, o capítulo 2, Kardec volta a aprofundar o conceito de Deus, a visão, a natureza de Deus, esse conceito de providência divina. Providência divina age em toda parte, não é Deus para estar em toda parte, o Espiritismo acrescenta muito mais. E até então, é o que melhor o homem já alcançou para entender Deus. Claro, do ponto de vista da razão, mas do ponto de vista do sentimento, todos nós alcançamos Deus. Deus tenhamos nele um sentimento de submissão a Deus, humildade, crer na sua inteligência, na sua bondade, na sua justiça, e tudo mais nos é acrescentado. Vamos em frente? Então, eu queria falar um pouquinho aí do livro do Herculano, por isso que eu fiz a foto dele, o espírito e o tempo, o livro já está, ó, desmilinguado. E principalmente a parte que eu também encontrei no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, ali está. O Espiritismo responde, a Joana responde, mas eu me refiro ao Estudos Espíritas, logo no capítulo 2, o primeiro é sobre o universo, o segundo é sobre Deus. Joana e Herculano, eles expandem os mesmos conceitos, e é muito bonito essa concordância de pensamento. Herculano, que é o método que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel, Herculano faz uma viagem lá na era do Neandertal, do Homo sapiens, e vem vindo as primeiras tribos, o homem, o selvagem, o bruto, mas ele tinha uma noção ainda que dentro de Deus. Aconteciam lá os eventos, né, naturais, uma chuva torrencial, uma tempestade, um raio mata uma ovelha, mata um animal, mata um homem. O selvagem fala, poxa, o homem ensina o poder, é bom respeitá-lo. Aí começa esse sentimento de respeito, mais adoração a Deus, entendendo que não podemos desagradar a divindade entre os selvagens, os nossos selvagens. Então nós começamos a ver Deus na lua, no sol, na floresta, começamos a trazer, personificar Deus nas coisas da natureza. Fizeram isso também os gregos, fizeram isso também os egípcios, fizeram também os romanos, atribuindo o nome
você tem Oxóssi na floresta, você tem Iemanjá, a Rainha do Mar, não fala Deus, não fala Rainha do Mar. São Jorge, que ontem eu vi, o culto a São Jorge, né? O padroeiro aí da igreja, e o santo guerreiro, e que na Umbanda corresponde a Ogum, quer dizer, também distribuindo a divindade na criação. Mas não é isso. Se nós vamos mais à frente, nós vamos ver que os Deus é uma religião, que é a foto que temos. Deus é único e governa todo o universo. Eu tenho criado esse Moisés. Desculpa. Eu referi ao Moisés porque é o povo hebreu, principalmente na figura desse legislador, que nós temos a ideia de monoteísmo mais caracterizada. Você pode dizer, Rubens, mas os gregos não. Os gregos esparramavam Deus assim também, pelos mitos, aqueles Deus trovão, o Deus do mar, o Deus da tempestade, então você tem lá Zeus, você tem depois Artemis, você tem Diana, você tem Apolo, e esses deuses estariam se comunicando lá no Olimpo, através das pitons do planeta. Mas foi entre os hebreus, isso é preciso dizer, que a ideia do Deus monocrático ficou mais forte. Você vai falar, mas os egípcios também chegaram a eleger e a crer num único Deus. Akenaton, sua dinastia, onde ele passou a chamar Menófis IV, ele pregou o Deus único, mas foi vencido. Na dinastia seguinte, voltou o politeísmo dos egípcios. Ísis, Osíris, Ra, né? E ainda a personificação dos deuses assim, figuras metade animal, metade humana, né? Então você vê que ao longo da história da humanidade, a ideia de Deus também foi ganhando configuração diferente. Nós entramos ali em Santo Agostinho, por exemplo, ali, porque ele é um dos pais da igreja e ele contribuiu muito para colocar Deus de uma maneira tal que pudesse subsistir ou sobreexistir as ideias dos cátaros, dos gnosticistas, né? Embora a igreja tenha errado muito com seus concílios, ela entrou, a partir de Constantino, concílio de Nicéia, a ser mais um organismo político-religioso do que religioso. Até que nós chegamos aí do lado, aí está Tomás de Aquino. Eu conhecia pouco Tomás de Aquino, mas um pouquinho de pesquisa não vai mal, né? Hoje está tão fácil pesquisar, você também pesquisa. Tomás de Aquino, no século XIII, ele é teólogo da ordem dominicana, né? Ele era professor, ele lecionava nas universidades. E ele criou um movimento chamado escolástica. Ele lecionou as suas ideias em Turim, Nápoles, Colônia, na Alemanha. E ele tem uma ideia que passa admirável. Ele mostra que Deus pode ser alcançado também pela razão, pela ciência, pela filosofia. Não é apenas fechar os olhos para tudo que tem em volta, falando, não, eu creio em Deus, e a fé não se confunde com ciência, não. Ele já joga aí as sementes de que fé não é algo irracional. Fé tem uma propriedade que é só dela, mas a fé, ela dialoga com a razão, a fé é raciocinal. Você crê e sabe por que crê. Muito melhor. E ele, então, também, ele apresenta aí um meio de alcançar a Deus, também usando inteligência, razão. Isso é Tomás de Aquino. Mas quando nós chegamos no século XVII, é importante citar, e eu pulei,
tá? Descartes, Leibniz, que eu deixo para outra vez, mas hoje a gente fala um pouquinho do Baruch, ou Baruch, Spinoza. Spinoza se você procurar aí na internet, também vai ver falar dele direto. E uma vez acessando um vídeo, você vai receber vídeos assim diários sobre Spinoza. O básico para dizer dele é que ele, sendo judeu, de família judia, ele já havia fugido de Portugal por causa da perseguição religiosa, da Inquisição. Foram para a Holanda era um país mais tolerante contra isso. E lá a família então se instalou. E o Spinoza logo rompeu com o judaísmo, com o catolicismo, rompeu com tudo, ele foi excomungado. Todas as correntes religiosas. Ele foi considerado um pária, porque ele falou, não, o Deus não é esse sanguinário que manda comigo. Não é, ele via a gente sendo queimada na fogueira, como é que pode, em nome de Deus, isso? Então ele se revoltou e com razão. Eu, no lugar dele, também ia ficar muito revoltado. Não, esse Deus não serve. Ele via Deus no quê? Na natureza, nos passos, na beleza que está imanente à criação. Ele dizia, se nós nos integramos ao que é belo, puro, bom, aí nós estamos com Deus e Deus está conosco. Só que nesse pensamento de Baruch, de Spinoza, embora muito admirável, a gente vê aí um pouco de distorção. Ele está vendo, ele está confundindo o Criador com a obra. É o panteísmo. Tudo está em Deus, está em tudo. Então é ali, nas coisas que Deus está. Nós também. A gente tem uma vida na Terra, morremos e voltamos para a divindade. E eu, como uma gota, volta fosse na vida. O panteísmo, a crença que Deus está em tudo, seria negar, então, que a criação tem um Criador. É o mesmo que você olhar um quadro belo e dizer, é um quadro muito bonito. Quem pintou? Não, ninguém. Um quadro. Não. Ou olha um relógio funcionando com perfeição e diz, esse relógio também é bom, funciona tão bem. Quem não fez? Porque outro não é. Eu também coloquei ali do lado, isso a gente já está saltando para o século XVIII para XIX, né? Nós já estamos entrando no século das luzes, mas ainda nos iluministas, a gente pega Voltaire diz, eu acredito no Deus que fez os homens, mas não os homens que fizeram Deus. Porque Deus, ao fazer os homens, ao pintar Deus, pintaram de maneira errada. Então eu não creio nesse Deus pintado pelos homens, eu quero Deus que é o criador de tudo. E nisso eu tenho que compreender como ele é. Ele é espírito, ele é imaterial, ele tem começo, tem fim, não tem. Ele é o incriado, ele é imanente a tudo, mas ele é onipotente, onisciente. Você está aprofundando. Esse que está aqui na direita é o Nietzsche. O Nietzsche, sim, já é do século XIX. A gente quer falar um pouquinho dele, Friedrich Nietzsche, alemão, né? Ele escreveu uma obra, não me lembro o nome, será que é o Assim Falava Zaratustra, que também inspirou uma obra de Wagner, e que nessa obra tinha uma personagem que teria matado Deus, seria o Zaratustra. Eu não tenho cultura para falar sobre isso, mas tanto ler e ouvir palestras de Dival, por exemplo, eu compreendi alguma coisa. Durante a Revolução Francesa, e depois com Napoleão, os franceses entraram na chamada Era do Terror e da negação da divindade, das coisas da religião. Os franceses ficaram de mal com Deus e passaram a adotar o seguinte, um novo Deus, uma deusa, na verdade, a deusa da razão. E deram, corporificaram, personificaram a deusa da razão numa dançarina do teatro opera, ou ópera. Imagina uma dançarina dançando lá o cancan,
E essa dançarina, Candeia, era o seu nome, ela foi levada às ruas como o seguinte: olha, agora você é o nosso símbolo, é o nosso mito, é o nosso guru. E a França tirou placas de santo, tinha estátua, nome de corpo, nome de santo. Ela varreu a ideia de religião todo o continente, todo o território. E depois voltou atrás. Ou seja, comprou livros da Zaratustra e Nietzsche. Eu matei Deus, e agora? E agora? Quem é que vai fazer brilhar o sol, as estrelas? E, no entanto, elas continuam brilhando, a terra continua girando, toda a criação continua. Então, houve uma reviravolta, e a França voltou a ser religiosa, e até demais. Ela voltou ainda mais renitente. E é nesse período que chega a lâmpada. Meados desse século aí, muito bem. Chega a lâmpada. E eu ainda ponho de quebra em Einstein. Aí já populamos no século XX. Deixa Kardec para depois, vamos falar de Einstein. Einstein é o maior, talvez, é o maior físico, cientista do século XX. Einstein, autor da teoria da relatividade, da série de fórmula lá da energia, igual massa vezes velocidade ao quadrado. Esses conceitos de física do Einstein, muito avançados, trouxe um novo paradigma da física clássica de Newton. Nós estamos saltando para uma física quântica, com Einstein, Planck, Max Planck. É uma revolução. E Einstein mostrou unidade, falou: não, tem um criador. Primeiro ele admira Spinoza, ele diz: olha, eu creio no Deus de Spinoza. Então tá bom, né? Já creio em Deus. Mas depois ele começa a ver que Deus também é criador, porque ele percebe nas leis que governam os astros, a força gravitacional, a eletricidade, a magnetismo, ele começa a ver uma inteligência besta. Deus não joga dados, Deus não joga dados, tudo obedece a uma ordem. O universo não é um caos, e não aconteceu por um acaso. Antes do Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas hoje, antes da grande explosão, Big Bang, não tem uma inteligência ali. Mas é nessas explosões. Deus é um grande confeiteiro, da imagem que tem. O universo se expande, colhe, expande, explode. Então eu citei Einstein, podia falar também de Stephen Hawking. Esse morreu não crendo em Deus, mas agora ele já não pensa assim, está desencarnado, ele já viu que a vida estua em todos os campos, inclusive no mundo espiritual, que é onde nós temos a vida verdadeira. A vida material ela é temporária, ela cessa, recomeça, cessa, recomeça. Embora tudo seja criação de Deus. Mas eu queria também falar desses cientistas de hoje, dos filósofos de hoje. Um dia eu vi Mário Sérgio Cortella dizendo: olha, se Deus existe, aquela voz dele turbante. Então nós poderíamos perguntar: quem é Deus? Deus? E olha, ele está perguntando quem. Mas está errando. Ele deveria perguntar: que é Deus? Como fez Kardec. Se ele fala quem, ele já está pressupondo que é alguém humano como nós. Ele diz: se Deus existe, perguntaremos quem é ele. Agora, se ele não existe, perguntaremos quem somos nós. Então, ele está chegando lá, deixa ele perquirir, ele é humilde, ele é bom, ele tem boa fé naquilo que ele está raciocinando.
ensinando. O duro é o intelectual vaidoso. Eu encontrei aí na internet alguns parecem assim ser mais espertos que todo mundo. Mas também eu vi aqueles que são bons cientistas. Eles ainda não creem em Deus porque ainda não lhe apresentaram um Deus que satisfizesse as suas perguntas, atendesse suas perquisições. Eu estava acompanhando e acompanho ainda o blog do astrofísico, será que eu vou lembrar o nome dele? Eu sei que o primeiro nome seria Sérgio Sacani. Ele tem muitas entrevistas, podcasts, e ele, inclusive, narra os lançamentos dos foguetes da SpaceX, da outra empresa lá, o ricaço americano, esqueci agora, da NASA. Ele acompanha tudo. As viagens que os chineses estão fazendo à Lua. Né? E ele é muito conhecido. E ele não crê em Deus. E ele acha que a vida é só na Terra, porque ele ainda está num conceito de que Deus é material. Mas se ele começar a ver Deus como imaterial, e ver que a vida ela se apresenta sob formas diferentes, embora a forma humana seja predominante, seja a mesma no universo inteiro, ele vai ver que os seres que habitam dentro, Júpiter, por exemplo, são diferentes dos seres da Terra, embora com as nossas mesmas necessidades de crescer para Deus, de evoluir, etc., de aplicar as virtudes, apenas mais evoluídas, onde não vivemos, não se vive essa perversidade que a gente vê, essas grandes diferenças, esse terror que é na Terra, momento de provas. Mas se esse companheiro nosso, astrofísico, começar, ele já ouviu falar disso, já está balançando as teses dele. E alguém que ele entrevistou fez ele pensar o seguinte: olha, tudo no universo é movimento. Se Deus também estiver dentro dessa. Se ele fosse igual a tudo isso, então você não encontraria Deus. Mas Deus não é isso, não é essa coisa que muda. Ele é constante, é uma inteligência constante, que pensa, que rearranja o universo. A vida na Terra está baseada em carbono, azoto, etc., oxigênio, mas em Marte pode ser outro tipo de composição da atmosfera. E ele fala, mas tem uma atmosfera igual a nossa, a pressão, a gravitação tem que ser igual, senão a vida não prospera. Ora, isso é um pensamento ainda circunscrito à visão de mundo que ele tem da Terra. Então deixa ele vai perquirindo, ele tem boa vontade, Deus não tem pressa. Deus fala assim, vai, espera. Mas o que é bom lembrar aí, que o mais importante, nós não somos astrofísicos para entender Deus e aceitar. Não, nós podemos ser um camponês, um homem simples, o homem da roça, e olhar para o céu e dizer, como Deus é Deus. Quem deu a ele esse conhecimento para ele dizer isso? Olha como Deus é bom. Como Jesus nos apresentou. Veja as aves do céu. Elas não plantam, não descem, né? No entanto, elas não semeiam, no entanto, Deus as alimenta. Deus. Jesus apresentou Deus. Apresentou de uma maneira magnífica, bela. Muitos artistas têm pintado Deus, quadros de Michelangelo, por exemplo. Castro Alves, ó Deus, onde estás, onde estou? Há muito eu lancei meu grito, né? Onde estás, que não me escondes? Em que estrela tu te escondes? Castro Alves, príncipe dos poetas brasileiros.
leu naquele poema lindo que eu, na escola linda, não esqueci jamais. O menino está na praia com a mão, o mar está revolto, aquelas ondas gigantes quebrando na praia, ele pega aquela espuma na mão, ergue a mão para o céu. Eu lembro, eu brincava na praia, no mar vermelho, e erguendo o dorso altivo, sacudia a espuma branca para o céu sereno. Ah, mas que furor orquestra, que furor insano! Mamãe, o que pode haver maior do que o oceano, mais forte que o tufão? A maior, não sei o que nós não vemos, mas maior que o oceano, mais forte que o tufão que nós tememos. Meu filho, deixa ser feliz. O Senhor não queira, é tudo que eu vos peço agora, pela vida inteira, ó Deus. Ó Deus, que tem poder sobre a terra. Aí, meus amigos, ficamos assim, então, de 3 em 3 horas, uma colher de chá, como dizia meu querido amigo Hélio Arendt. Voltaremos na próxima semana com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau! Deus sabe todas as coisas, sabe que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que melhor te convém.